Não leve para o lado pessoal o que você vai ouvir. A indicação de Flávio Bolsonaro para ser o pré-candidato à presidência do Brasil mexe com o seu dinheiro e tem um recado que poucos têm coragem de falar. Afinal, todos querem apenas manter os politicamente corretos em cima da mesa. Mas aqui a gente vai tentar analisar as entrelinhas como um todo. Afinal de contas, tudo isso consome e corrói o seu poder de compra. Vamos a ele. Antes de tudo, eu sou Bruno Musso, economista e atuo há 19 anos no mercado financeiro. A ideia desse canal é trazer reflexão. Pouco importa se no final das contas você concorda com tudo, discorda de tudo ou fica em partes. O Brasil precisa avançar com reflexões. A ideia aqui é fugir do establishment, porque eles querem apenas robozinhos que pensem como eles. Quando a grande maioria das pessoas pensarem e aprenderem a pensar por conta própria, perceberão que grande parte dos políticos são inúteis. E aí, eles perdem a condição de sua própria existência. Como é que grande parte das pessoas aceitarão financiar através de impostos coercitivos a existência de pessoas que não mudam em nada na sua vida? Pelo contrário, pioram e muito. Portanto, se a ideia desse canal é trazer reflexão e isso te ajuda, me ajude também compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque isso ajuda muito. E para quem não me conhece, minha atividade número 1 é investimentos, como eu falei, há 19 anos, tanto no Brasil e atuando alguns anos fora dele. Portanto, eu deixo o QR Code na tela para que a gente fale a respeito. Vamos direto, então, ao ponto. O primeiro deles é trazer aqui o meu posicionamento político de maneira objetiva e clara. Todo mundo sabe, quem me acompanha há muito tempo, que eu sou conservador nos pilares fundamentais da vida, princípios, virtudes. Mas, na minha opinião, não é o Estado quem deve ditar isso em última instância, e sim as próprias instituições privadas que nós vivemos. Nossa casa, a nossa família, as nossas crenças, a nossa sociedade de vizinhos, pouco importa, mas que não seja o Estado. Por quê, Bruno? Porque o Estado é um ente abstrato. São pessoas com nome e CPF. É o fulano de tal, é o Alexandre de tal, é o Luiz Inácio de tal, é o Gilmar de tal, é o Arthur não sei quem, é o Davi não sei quanto. Essas pessoas ditam as regras e são, em última instância, o Estado. E eu não quero que eles determinem as regras que eu vivo aqui dentro, que minha família vive aqui dentro, e o que eu devo fazer com a minha empresa, como eu devo conduzi-la, o que eu devo comer ou como eu devo pensar. Portanto, o Estado é um bando de pessoas com nome e CPF que tomam o seu dinheiro de maneira obrigatória, sem você ter assinado um contrato com eles, pega o seu dinheiro através dos impostos que não param de subir e financiam a sua própria existência, não sua, deles. E manutenção do projeto de poder deles. Ou seja, a minha visão política, econômica e filosófica de vida é libertária. Só que isso não significa que um anarquismo deva prevalecer e todo mundo pode fazer o que quiser. Muito pelo contrário, as regras são claras, são privadas e respeitadas, assim como na minha casa. Se você vem aqui, você respeita as ordens de casa. Não pode fumar no ambiente interno. Se você não quiser, não venha. Não respeite, assim como eu, na sua casa. O ambiente de regras claras, conservadoras, de respeito ao próximo e liberdade de se expressar, ele é total. Mas as regras são claras e existentes, escritas, fundamentadas. Aqui na nossa casa nós temos o próprio estatuto de casa. As regras são muito bem claras e definidas por todos os membros da família que aceitaram voluntariamente aquelas regras. Quem nos visita, a mesma coisa. Diferente do Estado, onde você não é chamado para fazer as regras, aqueles eleitos muitas vezes são puxados pelo coeficiente eleitoral, portanto, os mais votados não necessariamente chegam ao poder e muitos, como ministros do STF, de uma maneira monocrática, mudam a regra e determinam a sua vida de maneira coercitiva. Você financia, não pode participar e se reclamar, muitas vezes é preso. É nesse sentido que eu quero dizer. Afinal de contas, Ludwig von Mises, um grande economista, que tem um livro aqui que chama Ação Humana, que eu altamente recomendo, ter uma frase brilhante. Abre aspas, a função do Estado é proteger os indivíduos contra a coerção e violência, quer venham de criminosos, quer do próprio governo. Quem disse isso foi Ludwig von Mises e quem postou no final de semana foi Zema,
pré-candidato à presidência. Vale lembrar que o Estado, o governo, toma quase 50% do seu dinheiro sem você estar de acordo com isso. E você não pode participar. E ele direciona o seu dinheiro, muitas vezes, para a manutenção do próprio poder, deixando de lado pontos importantes, educação, saúde, infraestrutura, que apenas o privado deveria, num mercado completamente aberto e sem regras burocráticas que atrasam o país, apenas o capital aberto poderia financiar tudo isso. E é o que fala Ludwig von Mises. Só que se o governo toma 50% do que você produz sem o teu consentimento, sem você ter um contrato assinado, isso é roubo. Simples assim. Portanto, Ludwig von Mises fala que o Estado deveria ser apenas o conjunto de regras claras, muitas vezes privadas, que não permite que o Estado tome grande parte do que você produz. Portanto, ele te proteja dos criminosos e também do Estado, que em última instância é um criminoso em si, porque ele toma aquilo que você produz sem o teu consentimento. Portanto, na polarização, não leve ao lado pessoal. E é aqui que eu vou falar sobre o Flávio Bolsonaro, a indicação, o que a maioria não está falando. Vale lembrar que na política o foco não é necessariamente vencer, que é o caso aqui. Não necessariamente Jair Bolsonaro, ao indicar o seu filho Flávio, irá vencer as eleições. E ele sabe muito bem disso. É talvez para conter o crescimento de Tarcísio? Será que pode ser isso? Tarcísio vem crescendo, vem angariando apoio do Centrão, que é extremamente importante e, infelizmente, por enquanto, nada no Brasil passa sem o Centrão. Espero que isso ao longo das próximas décadas, demora por educação, comece a mudar, mas hoje o fato é que o Centrão conduz o Brasil como um todo. Flávio, segundo as grandes pesquisas, tem a maior rejeição entre os pré-candidatos, mas aqui eu já vou trazer o primeiro pensamento para fugir do establishment. Esse pensamento de que Flávio tem menos acesso ao Centrão e é uma rejeição maior, para mim, Bruno, é totalmente questionável. O próprio Flávio se auto-intitula o Bolsonaro de centro e terá uma reunião com vários caciques do Centrão nos próximos dias, talvez ainda essa semana. Qual cacique dos grandes o criticou desde que ele foi anunciado como pré-candidato? Até Kassab se manifestou, dizendo que a candidatura é para valer. Além disso, já se cogita Ratinho Júnior, com aprovação de 80% no Paraná, de ser o vice, que significa ter a bênção total de Kassab. Essa certeza de que Flávio não tem condições de vencer, para mim, é muita soberba em meio a uma política que nós não conhecemos no total. Mas óbvio, o grande establishment não dirá isso. Eu, particularmente, tomaria cuidado para fazer essa afirmação. Por outro lado, Flávio fala que a sua candidatura tem um preço. Ele está mentindo? Todo ser humano tem um preço. Por isso que justamente num livro de Hayek, que foi prêmio Nobel em 1974, que ele escreveu na década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, um livro que chama O Caminho da Servidão. Em um dos capítulos, intitulado Por que os piores chegam ao poder, ele mostra como não há, para quem é moral e ético, incentivos intelectuais e financeiros para ficar na vida política. Por isso os melhores vão parando pelo meio do caminho e ficam apenas os piores, obviamente, na grande média. Portanto, todo mundo tem o seu preço na política e o jogo é pelo poder, com o seu dinheiro. Vale lembrar que quem controla o candidato a presidente, controla o bloco todo. E ele é imenso dentro da máquina pública. São trilhões de reais dentro de um orçamento. Vamos lembrar da campanha anterior de 2018. Lula poderia apoiar Ciro Gomes. Ele estava preso, onde deveria ter ficado por anos, e anos, e anos, e anos, por ter destruído gerações que foram mantidas à margem de produtividade, além dos roubos bilionários que, colocados com inflação, estima-se que isso pode chegar a trilhões de reais ao longo das décadas. Mas não, Lula foi lá, entendendo de política, apoiou Haddad, mesmo sabendo que poderia perder, como de fato perdeu, mas ele manteve a hegemonia da esquerda. Tá aí a grande coisa. O Lula torrando o seu dinheiro, destruindo um país fiscalmente, minando as suas liberdades, destruindo a economia de um país, até falando inclusive, compre uma televisão para assistir a Copa do Mundo, se divide. Sabe por quê? O governo distribui dinheiro e as pessoas gastam, consomem. Tudo isso entra na conta do PIB, faz parte da equação do PIB. E aí o PIB cresce e ele vem a público e diz: o PIB está crescendo, e as pessoas extremamente endividadas. E tudo isso faz a curva de juros subir, o dólar desvalorizar, o seu poder de compra cair.
Você não vê as coisas mais caras? Por isso que eu falo, se proteja. As oportunidades estão aí, porque o país começará a dar uma mudada. E eu deixo o QR Code na tela para que fale com a minha equipe e comigo, pessoalmente, a respeito de investimentos. Mas vamos continuar aqui que está chegando no ponto da questão. Tarcísio poderia então virar o líder da direita. Ele pode até perder as eleições em 2026, mas ele se viabiliza para 2030 e o establishment completamente parasitário e fisiológico começa a virar para ele. Deputados, senadores, aqueles parasitas todos começam a orbitar em volta de Tarcísio para 2030. E isso vai minando e diminuindo a importância de Bolsonaro, que começaria a se tornar coadjuvante. E o recado é claro, lembre-se que eu falei aqui, antes de questionar, a polarização faz com que a gente fique cego de um dos lados. Analise o cenário de forma pragmática, a política como deve ser feita. O recado claro aqui do Bolsonaro foi o seguinte: não existe aliança sem eu ser hegemônico. E aqui precisava de um porta-voz. Afinal de contas, a gente já sabe toda a destruição da Constituição que o STF fez, independente se você considera golpe ou não. Para mim, obviamente, aquilo, chamar de golpe, é completamente infantil, goste ou não do Bolsonaro. Se acha que tinha um julgamento, tinha que ir para a primeira instância e não para o STF. Então a coisa está completamente invertida aqui, a Constituição foi por água abaixo, mas a verdade real é que hoje o Bolsonaro está inelegível e preso, graças à ditadura do próprio STF, e ele é importante ter um porta-voz. E aqui está a grande chave da coisa. Ele sabe que com Flávio, a chance de perder a eleição para o Lula é grande, mas ele mantém a hegemonia. Com Tarcísio, Bolsonaro poderia perder a hegemonia da direita. E aqui está o grande jogo, porque ele carrega grande parte dos votos. Perceba, novamente, não caia na polarização. Pense de forma pragmática aqui. E é o seu dinheiro quem está financiando tudo isso de forma coercitiva. Novamente, eu deixo o recado libertário aqui nas entrelinhas. A política não dá para analisar pragmaticamente apenas. Eles estão jogando e nós somos obrigados a financiar de todos os lados, independente o lado que você defenda. Perder a eleição e manter a hegemonia, portanto, tem muito mais sentido. Quais as possibilidades, então, de Tarcísio nesse momento? Enfrentar Bolsonaro e os seus eleitores, que são importantes. Portanto, um risco alto se Tarcísio fizer isso. Migrar para o centro e deixar de lado os votos do Bolsonaro. Carrega também um risco bastante alto. E o terceiro ponto, recuar e esperar para 2030. Será que o establishment permite tudo isso? Dada a deterioração do país com o PT, que era óbvia, que me surpreende que alguns estejam surpresos, eis a sinuca de bico aqui. E Lula, o corrupto de sempre, o mentiroso contumaz, jogando parado e assistindo de camarote. Lula está em uma fase crítica do seu mandato. A economia não deslanchou, a popularidade caindo e o eleitor reclamando do bolso. A tal da inflação, deterioração do poder de compra que eu sempre falo e que carrega oportunidades de investimento e de proteção do seu capital. O poder está se movimentando para o centro-direita não apenas no mundo, mas também na América Latina. Agora está começando a acelerar esse processo. E o mercado já sentiu a movimentação. Quando os grandes players políticos e financeiros começam a se mexer, é porque a direção do vento já dá sinais de mudança. E a bolsa caiu 4% na sexta-feira, o dólar subiu 2%, curva de juros futuros subiu 5%, mostrando um dia de risco. Porque justamente a precificação de que poderia aumentar a chance de Lula continuar em 2026 se enfrentar Flávio Bolsonaro. Claro, o mercado ele é emocional, ele age num primeiro momento. E o recado foi dado aos políticos. Se tentarem substituir Jair Bolsonaro, ele irá atacar e continuar buscando a hegemonia. Goste de quem você goste, é o seu dinheiro financiando isso. São bilhões de reais, pense isso. E as negociações dentro da política começam muito antes do candidato se eleger. Agora, fato, como eu falei, Bolsonaro, Jair, está inelegível e preso. A direita ficou sem um porta-voz. E aqui está o centro da questão. Flávio Bolsonaro foi o indicado para ser o porta-voz de Jair Bolsonaro. Muitos porta-vozes antes estavam atuando, totalmente perdido. E aí, Jair Bolsonaro resolveu escolher Flávio, seu filho de confiança, para ser esse porta-voz. Agora você sabe que o que Flávio falar, goste ou não, concorde ou não, é o que Jair Bolsonaro está falando. Coisa que ele não pode hoje. Não necessariamente ele irá concorrer, mas quem fala por Jair é o próprio Flávio. Quem negocia em nome da direita é o Flávio, em nome de Jair.
que ele é responsável pelas negociações, ele passa a ser a interlocução. E por que não o Tarcísio? Porque ele é de outro partido e o Flávio, filho de Jair, carrega uma confiança maior do próprio pai. E ele é senador, o que mostra o desespero de Gilmar Mendes, que fez aquela mudança autoritária da regra que nós já comentamos na semana passada. Veja, Valdemar Costa Neto soltou uma nota apoiando, o STF em silêncio, Kassab admitindo que a candidatura pode ser séria, Zeme Caiado aceitando como saudável, Tarcísio apoiando, mesmo que nervoso, Cláudio Castro feliz demais, menos competição para o Senado no Rio de Janeiro. Se a reunião com PP, União e Republicanos essa semana der certo, eu diria que a coisa pode dar uma andada e uma mexida nos tabuleiros. As negociações ficam em torno de Flávio, portanto, em nome do seu pai, Jair Bolsonaro. Vale lembrar que ele não resolveu a questão futura, mas a questão atual. E tudo isso, como eu falo, envolve o nosso dinheiro. Deixe cair o véu da polarização em você. Não entre nessa. Estude, analise mais profundamente. Não é fácil, mas não caia apenas no discurso político daquele que você apoia, de todos os lados. É claro que eu sou de direita, é claro, eu sou libertário. Para mim as soluções não passam pelos políticos, mas sim no lado individual, as pessoas entendendo que o Estado deve ser apenas aquele freio na Constituição para que o Estado geral não interfira em nossas vidas, e sim o mercado privado consiga solucionar todos os problemas, como de fato é tudo que temos à nossa volta. Tudo foi feito não pelo Estado, mas apesar da dificuldade que o Estado nos impõe. A verdade é que Bolsonaro complicou esse jogo, principalmente para aqueles em cima do muro. Agora muitos terão que ou sair do armário ou mostrar que a união da direita é uma falácia que só vale sem o sobrenome Bolsonaro, mas com o apoio deles. Veja a situação que estamos. Muitos já se manifestaram e pularam no colo do Lula. Muitos ainda farão o mesmo. Atenção, quanto mais você entender esse jogo da política e que os políticos se financiam com o seu dinheiro, todos eles, e ninguém quer abrir mão do poder, menos você irá se decepcionar com a política. A postura do Zema e do Caiado, na minha opinião, foi digna. Ao menos mantiveram a pré-candidatura e apoiaram o direito de Flávio também ser parte do jogo. Ele tem o direito, não tem? Na polarização, não leve para o lado pessoal. Lembre-se, o jogo é duro e é com o seu dinheiro. Previna-se, pense maior, compartilhe. Seguimos.